Olá, paz do Senhor, tudo bem? Eu espero que sim. Olha, hoje eu trago o nosso devocional de segunda-feira e já quero começar fazendo uma pergunta. Você é uma pessoa que tem facilidade a olhar para as suas limitações e permitir que esse olhar, focar nas suas limitações, você permite que as suas limitações sejam como uma pedra em meio ao seu caminho que lhe impede de avançar? Ou você olha para as suas limitações e enfrenta, mesmo sabendo que não será fácil, você resolve enfrentar, e supera a situação. Por quê? Porque você venceu primeiro aquilo que dependia de você, vencer para alcançar determinada coisa. Muitas vezes existem pessoas que acabam sendo impedidas por elas mesmas, de alcançarem coisas que o Senhor preparou para que essas pessoas alcançassem. Por quê? Porque elas mesmo são como um bloqueio, se tornam como um bloqueio, porque elas olham para as suas limitações e dizem: essa limitação é maior do que a minha vontade de chegar onde Deus quer que eu chegue. Essa limitação é maior do que a minha capacidade, porque muitas vezes a pessoa olha para a limitação de um jeito que não deve olhar. Olha, eu quero lembrar a você uma coisa, que se você é uma pessoa que realmente serve ao Senhor, ainda que surjam dificuldades, se você estar na presença de Deus, você tem capacidade para enfrentar essas dificuldades, por pior que seja o cenário, Por mais devastador que seja o cenário, se você se colocar nas mãos do Senhor e confiar no cuidado dele e seguir as orientações que ele dá, você vai alcançar aquilo que nem você, no seu melhor sonho, poderia imaginar que um dia estaria vivendo ou desfrutando. Por quê? Porque o plano de Deus é maior e é melhor do que o nosso. Pode ter certeza. Se você sonha algo muito maravilhoso para a sua vida, eu quero dizer a você que o que Deus tem é muito maior, É muito maior. Por quê? Porque Deus, ele tem planos maiores. Isso não quer dizer que você não vai passar por dificuldades. Isso não quer dizer que você não vai enfrentar, problemas, não. Isso quer dizer que apesar das dificuldades, apesar dos problemas, você vai alcançar o que Deus tem para você, Aí nós podemos ver o sofrimento que o Senhor Jesus passou, Passou por um sofrimento que eu acho que ninguém merecia, mas ele passou, E a glória que veio depois daquilo ali foi muito maior. Por quê? Porque através daquele ato do Senhor Jesus de se entregar por nós, muitas almas, a humanidade, teve aí a cadeia espiritual quebrada. É certo que muitas pessoas ainda não se deram conta dessa verdade, ainda não abraçaram a verdade, que é a palavra de Deus, a fim de que elas sejam libertas. Porque é como a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É como se o Senhor estivesse dizendo assim: olha, a sua salvação está aqui, toma aqui, está aqui. Mas se você não vier pegar também, é como se ela não existisse, Por quê? Porque a parte dele ele fez. Agora você, nós precisamos fazer a nossa. Qual é a nossa parte? Crermos no Senhor Jesus, crermos no sacrifício que foi feito, crermos, Crermos que ele verdadeiramente, se entregou para nos salvar e recebermos essa salvação, Esse presente que o Senhor nos deu, Porque estávamos condenados por conta do pecado, mas ele se entregou por nós, ele pagou o preço
que muitas vezes, talvez tenha alguém assistindo aí hoje, está dizendo, está passando por alguma dificuldade na vida, está dizendo assim, eu mereço passar por isso mesmo, eu já fiz tanta coisa ruim na vida. Por isso que eu estou pagando pelos meus pecados. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você não merece viver o resto da sua vida no sofrimento. Porque o Senhor Jesus pagou um alto preço para que você fosse livre. Mas aí depende de quê? Da sua atitude, da sua entrega verdadeira. Aceite a verdade que liberta. Arrependa-se do pecado. Confesse o que é necessário confessar. Por mais doloroso que seja, por mais vergonhoso que seja, abra o seu coração, né, e receba, né, a purificação, a restauração, né, a santificação que só o Senhor pode te dar, a fim de que você possa viver, né, em novidade de vida, para a glória de Deus, né? Olha, entrando aqui na mensagem de hoje, já falei um monte de coisa que eu não tinha programado, mas eu tenho certeza que alguém aí precisa ouvir essas coisas, né? Talvez tenha alguém que estava sendo acusada por Satanás, né? E pensando assim, né? Eu vou continuar no pecado mesmo, eu vou continuar fazendo a coisa errada mesmo, porque não tem mais salvação para mim. Talvez tenha alguém aí que está assistindo essa mensagem e está dizendo, eu vou continuar no erro mesmo, não tenho mais jeito não. Eu sempre fui assim, torta. Mas hoje o Senhor está dizendo, olha, a misericórdia dele te alcança nesse dia, né? A causa de você não ter sido consumido, destruída até hoje, foi a misericórdia de Deus, né? Quem sabe essa mensagem, esse vídeo que está chegando até você agora, seja a última chance que o Senhor está te dando para dizer assim, há tempo de recomeçar, há tempo de se arrepender, há tempo de entregar o controle em minhas mãos, né? Entregue o controle da sua vida nas mãos do Senhor, a fim de que você não venha mais viver os seus planos falidos, frustrados, e que você possa viver em novidade de vida, que você possa viver aquilo que o Senhor tem reservado para você, no nome de Jesus, né? A mensagem de hoje está aqui no livro de Tiago, no capítulo 5 e versículo 17, diz assim, ó: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre toda a terra durante 3 anos e meio. E orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Eu quero ficar com a primeira parte que diz assim: Elias era humano como nós. Elias era um homem que tinha fraquezas como outros homens tinham, como qualquer pessoa tem. Mas apesar das suas fraquezas, né, Elias foi um homem muito usado por Deus, né? Foi um homem que confiava no Senhor a ponto de ver o poder do Senhor se manifestar de maneira poderosa, sobrenatural, né? De ver, né, os inimigos do povo de Deus, os inimigos de Deus sendo ali destruídos e envergonhados, né? Então, aqui nós vemos um homem que, apesar das suas fragilidades, que apesar das suas imperfeições, se permitiu, né? Permitiu-se viver o que Deus tinha para ele. Permitiu-se ser um instrumento nas mãos do Senhor. Você percebe que muitas vezes não é Deus que está falando assim, eu não quero te usar? Não. Muitas vezes é você que está dizendo com as suas atitudes assim, Senhor, eu não permito que o Senhor venha me usar. Por quê? Porque agora eu não estou disponível, eu quero fazer a minha vontade. Só que você não está percebendo que enquanto você está fazendo a sua vontade, você está perdendo, né, a maravilha que é fazer a vontade de Deus. Mesmo quando é necessário que você negue a si mesmo, né? Mesmo quando você nega a sua vontade e faz a vontade de Deus. No início você pode até falar assim, nossa, como é difícil deixar a minha vontade para fazer a vontade de Deus. Mas em meio ao caminho, em meio ao processo, você vai falar, meu Deus, muito obrigada, porque o Senhor abriu os meus olhos e eu posso hoje estar fazendo a tua vontade, porque não se compara aquilo que eu estaria
fazendo, né? Se eu estivesse rendido à minha carne, né? Então, olha para aqui para esse homem, apesar da sua fragilidade, ele foi usado pelo Senhor de maneira tremenda. Mas hoje eu quero falar também que Elias, em um momento, né? Aqui fala da fragilidade de Elias como homem, né? Aqui, em um momento, ele era usado maravilhosamente ali. Mas ele também, a história também mostra momentos de fraqueza de Elias, no sentido de ter medo, depois de uma grande vitória, depois de ver o Senhor se manifestar com uma glória maravilhosa, esse mesmo homem fugiu por conta de algo que ele ouviu, por conta de uma ameaça, né? Eu quero lhe dizer hoje, não permita que a sua fragilidade, não permita que os seus defeitos te impeçam, né, de lembrar quem é o Deus que você serve. Não permita que a sua fragilidade, né, te domine a ponto de você fugir, se esconder, desejar até a morte. Por quê? Porque você, diante do que está ouvindo, diante do que está vendo, está esquecendo quem é o Deus que você serve. Nós servimos a um Deus que é todo poderoso. Não é tempo de recuar. Nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. Não é tempo de recuar, né? Então hoje eu quero terminar esse devocional com essa frase aqui. Elias era humano como nós, né? Mas mesmo sendo humano como nós, ele foi usado por Deus. Mesmo sendo falho, ele foi usado por Deus. Isso não quer dizer que você tem que abraçar as suas falhas e dizer eu vou morrer assim mesmo, não. Isso quer dizer que apesar das suas falhas, né, que ainda que hajam falhas, né, como no caso de Elias, o medo, né, ele ficou ali, em um momento foi muito usado, no outro ele estava com medo daquela mulher chamada Jezabel, né, e saiu ali, se escondeu, desejou até morrer, né, fugiu, né? Então ali foi a falha de Elias. O medo dominou a ponto dele fugir, né? Eu quero lhe dizer que talvez você esteja com medo como Elias estava, mas o Senhor alcançou a Elias naquele lugar em que ele a Elias naquele lugar em que ele se escondeu. Não importa, talvez a circunstância te levou a fugir e a se esconder, mas eu quero lembrar a você que o Senhor te enxerga mesmo aí, né? É tempo de enfrentar o que tem que enfrentar, a fim de que você possa viver o que o Senhor tem para você, no nome de Jesus, né? Se o enfrentar talvez vai prejudicar a sua carne por um instante, coloque numa balança. Talvez o enfrentar vai ferir o seu orgulho, talvez o enfrentar vai trazer a vergonha, talvez o enfrentar vai fazer com que você passe por um momento que você não gostaria de passar e fugiu até hoje para não passar. Mas você sabe que isso aí não se compara à glória que há de vir para aqueles que têm a consciência limpa, o coração limpo e uma vida entregue nas mãos do Senhor. Esse é o nosso devocional de hoje, né? Essa é a palavra que o Senhor tem para nós hoje. Não permita que as suas fraquezas, né, te impeçam de viverem o que Deus tem para você, né? Não deixe que um momento de dificuldade te impeça de lembrar quem é o Deus que você serve, no nome de Jesus, amém? Essa palavra falou ao seu coração. Deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário, compartilhe, porque certamente tem alguém precisando ouvir.
em nome de Jesus. Se você não é inscrito aqui no canal, faça sua inscrição, ative o sininho para você poder receber as outras mensagens que eu coloco aqui. Se prepare, porque o Senhor está fazendo coisas novas em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e até a próxima.